Graça e paz a todos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 51. Diga comigo, o pão. O tema da mensagem de hoje é o pão vivo. Livro do Evangelho João, capítulo 6, versículo 51. Como já foi ministrado e ensinado semana passada, este é um capítulo muito importante, onde grandes coisas estão acontecendo. Diga de novo comigo, o pão vivo. Nós vamos falar sobre o pão hoje. Todos encontraram? Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos estudando e estamos recebendo a palavra de Deus, que é Espírito e que é vida, registrada no livro do Evangelho do apóstolo João, capítulo 6. Como falamos semana passada, o capítulo 6 é um capítulo muito importante, onde grandes coisas estão acontecendo. E semana passada nós falamos sobre o grande milagre. Diga comigo, o grande milagre. Amém. E nós vimos a multiplicação dos pães e peixes. E depois nós vimos um grande entusiasmo da multidão. Diga comigo, o grande entusiasmo da multidão. E nós vimos que isso não foi bom, porque eles queriam coroar Jesus como o rei dos judeus. Mas este não era o propósito de Jesus. O reino dele não é natural e não é sobre os judeus, mas ele é rei dos reis, senhor dos senhores de toda a terra. Um grande milagre gerou um grande entusiasmo, e com isso Jesus, querendo resolver o problema, coloca os seus 12 discípulos em um barco e fala para eles atravessarem o lago. Mas aí acontece a terceira grande coisa. Diga comigo, uma grande tempestade. E nós vimos no final desta grande tempestade, concluímos com um livramento que Jesus nos dá. Eu gostaria de só falar uma coisa, antes de entrarmos na mensagem da semana da mensagem de hoje. Mas semana passada eu falei que a atitude de Pedro não foi uma atitude de fé. Quantos lembram disso? Que Pedro andar sobre as águas não foi uma atitude de fé. Diga comigo, a atitude de Pedro não é uma atitude de fé. E nós falamos sobre isso. Eu só quero ressaltar e destacar, porque provavelmente você passou a sua vida toda ouvindo que Pedro teve muita fé. Mas isso não é verdade. Foi uma atitude de impulso, de muito entusiasmo e de muita loucura, como é característico de Pedro. O seu caráter, a sua personalidade sempre o levou a tomar atitudes precipitadas. Eu vou andar sobre as águas e afunda. Eu vou contigo, Senhor, ainda que seja para a prisão ou para a morte, mas eu vou contigo. E ele nunca conseguiu cumprir a sua palavra. Por isso, quando ele pede para andar sobre as águas e ir até Jesus, não é uma atitude de fé, mas é mais uma atitude precipitada e errada, que reflete uma loucura. É como se uma pessoa tivesse acabado de receber uma notícia muito ruim, estivesse muito mal, próximo da morte, e depois recebe uma notícia muito boa. Ela fica desequilibrada, sem saber o que fazer, e muitas vezes toma atitudes loucas. Ele está próximo da morte, e em seguida vem um grande livramento. Isso desequilibra Pedro.
E realmente é o que muitas vezes acontece com a gente. Estamos no meio de uma tempestade, e quando vem um grande livramento, tomamos atitudes loucas. Para provar isso, eu quero dizer e deixar bem claro, que ele fala: se é o Senhor, me chama para que eu tenha contigo, para que eu vá sobre as águas até o Senhor. Mas o nosso próprio Jesus, o nosso próprio Deus, disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Pedro está num barco, em meio a uma tempestade, com muito medo. E ele vê um vulto passando, pensam que é um fantasma, e o Senhor diz: não temas, sou eu. E Pedro de imediato diz: se é o Senhor. Essa é uma frase de quem tem certeza. Essa é uma frase de quem tem fé. Se é o Senhor, me chama para eu ir contigo. É uma frase de medo, de insegurança. É uma frase de dúvida e nunca de fé. Porque a verdadeira ovelha conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor. E ele não reconheceu que era Jesus, e ele não reconheceu a voz do seu pastor. Por isso, simplesmente para contribuir com a mensagem da semana passada, quero deixar bem claro: eu não errei, mas muitos pregadores erraram. Nunca foi e nunca vai ser uma atitude de fé andar sobre as águas como Pedro andou. Mas vamos à mensagem de hoje. Diga: o pão vivo. Hoje nós vamos falar sobre 3 grandes coisas. Vamos dar continuidade ao capítulo 6 de João, que está repleto de grandes acontecimentos. E hoje nós vamos ver um grande sermão. Diga comigo: um grande sermão. Jesus vai falar que ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu. A segunda grande coisa que nós vamos ver, diga comigo, uma grande apostasia. Alguém sabe o que é uma apostasia? Jesus não é compreendido e a multidão o deixa. Apostasia é o momento em que muitos discípulos deixam Jesus. E o terceiro ponto que nós vamos ver hoje, uma grande provação. Diga: uma grande provação de fé e fidelidade. Muitos discípulos deixam Jesus. O que eu quero que você entenda é que este capítulo 6 de João, grandes coisas estão acontecendo. E nós podemos resumir em 2 grandes acontecimentos: uma tempestade nas águas e uma tempestade na terra. Uma tempestade quando os discípulos estão dentro do barco, e a outra tempestade que acontece no final do sermão de Jesus. São 2 grandes tempestades. E como foi falado semana passada, nós temos que ter em mente que por detrás de tudo isso que está acontecendo no capítulo 6, de todas estas grandes coisas, do milagre, da multiplicação dos pães e peixes, deste grande entusiasmo, desta grande tempestade, deste grande sermão, desta grande apostasia, o que está de fundo é a Páscoa dos judeus. Tudo começa dizendo que a Páscoa dos judeus está próxima, e Jesus está levando todos os seus discípulos a terem um entendimento da Páscoa, ou melhor, da ceia de Cristo, da ceia do Senhor. Diga: a ceia do Senhor. E deixar bem claro que não é santa ceia. Não existe isso na Bíblia. Santa ceia não existe na Bíblia. É ceia do Senhor. Diga: eu sou o santo. Mas a gente tem o hábito de santificar muitas coisas e profanar muitas outras coisas. Por isso, não existe santa ceia. Todas as ceias são ceias e devem ser ao Senhor. Ceiar, se alimentar, fazer uma refeição, seja na sua casa ou na casa de Deus, deve ser especial, deve ser ao Senhor. Mas
Esses dois grandes acontecimentos, a tempestade nas águas e a tempestade que nós vamos ver hoje na terra, é uma história resumida da crise ocorrida no ministério de Jesus e da experiência religiosa de seus discípulos. Uma crise que, em muitos aspectos, pronunciava o grande final que iria acontecer pouco mais de um ano depois, a morte e ressurreição de Jesus. A tempestade na água e a tempestade na terra. Diga comigo, o grande sermão. Vamos ao ponto principal, o grande sermão. E antes de nós analisarmos a mensagem de Jesus, e o que nós devemos aprender com esta mensagem, eu quero que você entenda e que você perceba os sentimentos que Jesus está tendo. Imagine, depois de fazer um grande milagre, alimentar mais de 5.000 pessoas, um grande entusiasmo, querem coroá-lo como um rei. Isso faz lembrar a coroa de espinhos. Ele tentando livrar os seus discípulos desse entusiasmo maligno, cheio de vaidade e soberba, de inveja e vingança contra o Império Romano. Ele coloca os seus discípulos em meio a uma tempestade. Ele vai subir ao monte para orar e interceder, para acalmar o seu coração e se preparar para o dia seguinte, que seria o dia especial do sermão do pão vivo. E ele olha os seus discípulos no meio de uma tempestade. Ele anda sobre as águas com a pressa de um pai que ama os seus filhos para os livrá-los. Jesus está cansado. É isso que eu quero que você entenda. Jesus está cansado. Jesus está fatigado. Jesus está no meio de uma tempestade também. Imagine ele tendo ideia do que vai acontecer daqui a um ano, pouco mais de um ano. Ele está lembrando, ele está pensando, ele está refletindo sobre a coroa que os homens querem dar e sobre a coroa que ele deve receber. Ele está meditando, ajustando seu coração e a sua alma, porque os homens querem honrá-lo de uma forma errada, mas ele deve ser glorificado pela morte. Eu quero que você entenda que Jesus está num momento delicado, em um momento difícil. Ele está não só cansado fisicamente, mas com a alma estressada. E ele vai fazer o sermão do pão vivo que desceu do céu, nessas condições: cansado, estressado, fadigado. Ele acaba de sair de uma tempestade e entra em outra tempestade. Diga, ele é o Filho do Homem. Jesus, ele se autodenominava o Filho do Homem. A primeira vez que aparece esta denominação, este título de Filho do Homem, é no livro de Daniel, quando Daniel tem a revelação do poder e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele gostava e ele se autotitulava muitas vezes: eu sou o Filho do Homem, eu sou homem, eu também tenho carne, eu sou o Verbo que se fez carne, que encarnou, eu também tenho corpo, eu também tenho alma, eu também tenho sentimentos, eu também canso. E até mesmo para que ele não fosse auto-intitulado como ele era o Messias, que significa o enviado, o Filho de Deus, aquele que deve ser coroado, contrapondo com o título Messias, que poderia ser mal entendido, ele sempre se intitulava o Filho do Homem. Mas Jesus, com seus discípulos, atravessam o lago, e no outro dia de manhã ele já tem um encontro com uma multidão. A multidão, de forma bem afetuosa, pergunta para Jesus quando havia chegado ali. A multidão
não dá paz, não dá descanso. O texto diz que eles não tinham tempo nem de comer pão. Tamanha era a multidão e os trabalhos. Mas quando ele chega do outro lado do lago, os barcos, com os necessitados, os famintos, aqueles que queriam encontrar Jesus e ouvir a sua mensagem, encontram Jesus ali de uma forma afetuosa. Perguntam: quando foi que você chegou aqui? E Jesus, ele de uma forma bem ríspida, Jesus responde com uma observação pouco amigável, relacionada com a verdadeira razão de seu zelo e uma exortação para colocarem a alma em uma comida mais elevada do que aquela que perece. A multidão pergunta para ele de forma amigável, gentil, mas ele responde de forma direta e ríspida, que eles não podiam só procurar o pão que perece. A multidão, entendendo essa exortação como um conselho para cultivar a piedade, pergunta o que deveriam fazer para poder realizar as obras de Deus, isto é, para agradar a Deus. Jesus então explicou dizendo que a grande obra daquele momento era recebê-lo como aquele que havia sido enviado por Deus. Diga: a obra de Deus é recebê-lo como um enviado de Deus. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra, mas quando esta multidão ela é confrontada por Jesus, pelo amor e pelo zelo, que não busca só as coisas materiais, elas entendem que Jesus quer dar um conselho, e eles perguntam: como é que nós vamos fazer? Como é que nós fazemos a obra de Deus e agradamos a Deus? E ele responde: vocês precisam me receber. É receber, é me receber. A obra neste momento é recebê-lo como aquele que havia sido enviado por Deus. Isto os levou a exigir alguma prova que pudesse comprovar esta importante alegação de ser o Messias. Jesus começa o diálogo, começa a sua mensagem, fala que é necessário amor e zelo, e a multidão pergunta: como é que eu faço para fazer a obra e agradar a Deus? E ele diz: é me receber como um enviado, como Messias. E a multidão fala: então nos dê uma prova, nos dê um milagre. Agora, você que tem acompanhado, você já viu os inúmeros milagres que Jesus já fez. Levantou os coxos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos, fez muitos milagres. E ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Mas isso não era necessário para eles, isso não era o suficiente para aquela multidão. Aquela multidão, deixa bem claro, multiplicar os pães é pouco para nós. Fazer tudo o que você fez é pouco para nós. Nós queremos um sinal que realmente comprove que você é o Messias. E Jesus, ele aceita o desafio. Diga: Jesus aceita o desafio. A única questão é que ele vai provar que o pão que ele deu é melhor e maior do que o pão que Moisés deu à nação de Israel quando estava no Egito, quando estava saindo do Egito para entrar na terra prometida, no deserto. Nós vamos ver no começo do sermão um duelo entre a multidão e Jesus, entre o maná do deserto e o milagre de Jesus. Mas o próprio Moisés, no texto de Deuteronômio 18, 19, ele diz: e eles suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então o próprio Moisés, ele anuncia
que viria um profeta do meio dos irmãos, do meio do povo de Israel, e este profeta seria como ele, e traria o pão. A nação de Israel ficou 40 anos no deserto, e todos os dias Deus fez o maná, o pão descer sobre aquele povo, para que eles pudessem ter o de comer. Mas Jesus vai argumentar, dizendo que o pão dele é melhor. Jesus diz que o pão dele é melhor, que o pão dele é o pão da vida. E aí a multidão disseram-lhe, pois, Senhor, dás-nos sempre desse pão. Isso me faz lembrar a mulher do poço, quando Jesus chega para ela e diz, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria, e nunca mais você teria sede. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 34, 35. Nós sabemos que o povo de Israel no deserto comeu maná, mas eles morreram, porque era o pão que perecia. E quando Jesus faz essa introdução, ele apresenta um pão especial, o pão da vida, o pão que dá vida eterna. Eles dizem, eu quero desse pão. Eu quero saber, você quer desse pão? Esse pão para você é mais importante do que o pão que perece do dia a dia? Nós vamos ver neste sermão 3 pontos importantes. Jesus estabelece nesse sermão, primeiro, o que representa o pão. Diga comigo, o que representa o pão? Segundo, o que faz este pão? E terceiro, como devemos receber este pão? Vamos ver o primeiro ponto, que é o que representa o pão. Eu gostaria de apresentar este importante tópico do que representa o pão, com Jesus apresentando o pão e a multidão murmurando. Porque nós sabemos que o final desse sermão, a multidão deixa Jesus. Por isso eu quero que, enquanto vamos apresentar o que representa este pão, são 4 pontos importantes que representam esse pão. Jesus falou, esse pão representa isso, este pão é isto. E quando ele falava, em seguida a multidão murmurava. A multidão não aceitava. A primeira murmuração foi quando Jesus disse que a representação do pão é, eu sou o pão. Diga, eu sou o pão. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disse, eu sou o pão. João 6, 41. Quando Jesus diz, eu tenho um pão, e este pão é bom, é especial. Este pão não é como o pão que perece, que Moisés vos deu, mas este pão vos dará vida. Como a mulher samaritana, eu quero a água da vida, eu quero o pão da vida. Mas nós vemos que o resultado da mulher samaritana, que bebeu daquela água, foi um grande resultado, e uma multidão se encontra e se entrega aos pés do Senhor. Uma multidão de samaritanos, pelo testemunho daquela mulher, se entregam e se convertem ao Senhor. Mas aqui nós estamos vendo o povo de Deus, os judeus, e quando ele fala, eu sou o pão, eles murmuravam. O verdadeiro pão é aquele que aqui fala sobre ele, isto é, Jesus Cristo. Eu sou o pão que desce do céu. Essa declaração, entendida em um contexto sobrenatural, foi o primeiro ponto em seu discurso que alguns ouvintes consideraram como um problema. Diga, eu sou o pão. Agora diga, Jesus Cristo é o pão. O segundo ponto em que Jesus fala sobre o que representa o pão, o que ele representa, e o povo murmurou. O segundo ponto é, eu desci do céu.
Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? O segundo ponto do sermão de Jesus, o primeiro ponto qual é? Eu sou o pão. O segundo ponto é, eu desci do céu. Em seguida a multidão o interroga dizendo, mas você não é filho de Maria, de José? O que Jesus fala, a declaração que ele fala, eu desci do céu, é um absurdo. É como se fosse uma declaração profana, dita por um homem normal como nós. Então em seguida que ele diz, eu desci do céu, a multidão diz, não, você não desceu do céu, você é filho de Maria, é filho de José, e nós bem conhecemos. Pois a linguagem que ele empregou não podia ser usada sem significar uma blasfêmia, se proferida por um simples homem nascido da mesma maneira que os outros. Vamos ao terceiro ponto, que representa Jesus e o pão da vida. O terceiro momento em que a multidão murmurava, é quando ele diz, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Quando Jesus faz o segundo tópico da sua mensagem, sobre o sermão do pão que desceu do céu, o pão vivo, no terceiro tópico ele dá a palavra dizendo, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue. E a murmuração entre a multidão aumenta. E eles disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6, 52. Essa menção feita por Jesus, a sua carne como pão do céu, deu origem a uma nova onda de murmúrios entre os seus ouvintes. Jesus ainda não havia dito que a sua carne deveria ser comida, mas eles estavam certos de que isso era o que ele queria dizer. Diga, a multidão está murmurando. Mas nós sabemos que Jesus só poderia dar o seu corpo para ser comido. Ele só poderia dar o sangue para ser bebido depois que o corpo fosse partido e o sangue derramado como sacrifício. Isso ainda não tinha acontecido, mas Jesus já estava explicando. Não fala sobre a cruz nesse sermão, mas o que representa o pão. Jesus, ele é o pão que desceu do céu, e quem comer e beber terá vida. Mas isso era depois, ainda ia acontecer. Jesus, ele poderia dizer e declarar, eu sou. O eu sou se torna em eu darei. Nós muito conhecemos Deus como o eu sou, o nome de Deus como eu sou todas as coisas. E Jesus bem poderia dizer, eu sou, me torno em eu darei. E o pão se transforma em carne. Vamos ver o quarto ponto da mensagem de Jesus e a multidão murmurando. O quarto ponto e decisivo da mensagem de Jesus é, eu voltarei para o céu. Diga, eu voltarei para o céu. E a multidão murmura. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? João 6, 62. Jesus faz uma declaração conclusiva que deve ter parecido extremamente misteriosa. E ninguém conseguia entender, inteligível a todos os que o ouviam, que o pão que desceu do céu deve ascender a ele novamente, a fim de ser, em todos os sentidos, o pão da vida eterna. Este é o ponto final, conclusivo da mensagem de Jesus, e ela é uma declaração muito forte, dizendo que
ele iria subir. Jesus vai trazendo a sua doutrina, a sua palavra. Ele vai ministrando o seu sermão em forma de diálogo com a multidão. Ele vai dizendo: eu sou o pão, eu desci do céu. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue. E a multidão foi murmurando, foi inflando, sem saber que o eu sou se tornaria em eu daria. E neste ponto final e conclusivo do sermão, ele declara: eu voltarei para o céu. E ele ainda faz em forma de pergunta: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? É algo estranho, é algo difícil de pensar e de imaginar. Eles tinham a ideia do maná que desceu do céu, mas agora Jesus fala de um pão que vai subir novamente aos céus. Nem a multidão e nem os seus discípulos mais próximos tinham ideia do que isso significava. Um ponto importante é que Jesus pergunta para ele: isto vos escandaliza? Jesus sabe que a multidão está escandalizada. Jesus sabe que a multidão está irritada, que a multidão está nervosa. Jesus sabe que aquele grande entusiasmo depois da multiplicação dos pães e peixes agora se torna em uma grande decepção depois do sermão do pão vivo que desceu do céu. Mas Jesus pergunta, ele quer confirmar: isto é um escândalo para vocês? Ele sabia. De forma irônica ele está perguntando, porque nós vimos que Jesus está cansado, está fadigado. Ele acaba de sair de uma tempestade, e por detrás de tudo que está acontecendo, fica batendo na sua mente o chamado de ir à cruz. Perguntou Jesus aos seus ouvintes, referindo-se ao que acabara de dizer. Na verdade, essa pergunta era muito uma afirmação e também uma insinuação profética de que somente quando tivesse deixado o mundo, ele se tornaria em todos os sentidos e de maneira plena a fonte da vida para o homem. Diga: o que faz este pão? Diga mais forte: o que faz este pão? Este é o segundo tópico da mensagem: o que faz este pão? E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que nós vemos nesta declaração e nesse segundo tópico da mensagem, vimos o que representa o pão, vimos a mensagem dentro do seu texto e do seu contexto. E agora nas entrelinhas, nós vemos o que faz este pão. Este pão, ele dá muito mais do que a vida diária para este tempo, mas ele é o pão da vida. Ele nos dá vida, vida em abundância e vida eterna. Olha que interessante que diz em 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Olha que texto forte. Aqueles que esperam em Jesus somente nessa vida, aqueles que não acreditam no pão da vida, aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não acreditam nos céus, no reino dos céus, é o mais miserável de todos os homens. E eu quero te perguntar: você faz parte dos mais miseráveis homens e mulheres, ou você crê no pão da vida e na vida eterna? Você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração? Você crê que Ele é o pão da vida? Você crê que Ele desceu do céu? Você crê que quem comer e beber não terá fome nem sede? Você crê que este Jesus Cristo que desceu, subiu aos céus,
e está assentado à destra do Pai e tem todo o poder e autoridade. Porque ou nós cremos na vida eterna, ou nós somos e fazemos parte dos mais miseráveis desta terra. O sermão de Jesus, a parte principal é essa, é a vida eterna, é a vida em abundância, a vida eterna. Portanto, podemos comprovar a importância conferida por Jesus nesse discurso, a ressurreição do corpo. Ele sabia que ali se encontrava o teste crucial pelo qual o valor do pão que ele oferecia aos seus ouvintes deveria ser testado. Como eu disse, quando pediram uma prova de que ele era maior do que Moisés, ele aceita o desafio. Mas ele não vai fazer um milagre maior, mas ele vai trazer uma revelação profunda de quem ele é. Nós vimos que a obra e agradar a Deus, neste momento, é recebê-lo como um enviado de Deus. E ele assume o desafio e ele começa a explicar ponto por ponto. Mas ele está explicando de uma forma rude, grosseira. É quase um debate entre políticos, onde a murmuração aflora, onde a raiva e a indignação afloram. Mas vamos ao terceiro ponto do sermão. Diga comigo: e como deve ser recebido este pão? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João 6, 47 e 48. Diga: é com fé. Diga: eu tenho que receber este pão com fé. Os ensinos dados pelo pregador aos seus ouvintes, antes de começar a falar sobre o pão da vida, a obra de Deus, é essa: que creais naquele que ele enviou. Essa sentença fornece a chave para a interpretação de todo o discurso subsequente. Como eu falei, se nós não cremos, se nós não entendemos que a obra e agradar a Deus é recebê-lo, não vamos entender o sermão. Essa sentença fornece a chave para a interpretação de todo o discurso subsequente. Acreditem, disse Jesus, referindo-se à pergunta: que faremos para executarmos as obras de Deus? Podemos entender que ele está se referindo a uma pergunta que poderia ter o seguinte sentido: como podemos comer este pão, o pão da vida? Diga: como eu posso comer deste pão? Acreditando, coma com fé, e assim terão comido o pão da vida. Diga: com fé, acreditando. Ele não é um pão natural, não é como o pão que perece, mas ele é o pão da vida. Diga: este pão é Deus, e ele está em todos os lugares. Você crê mesmo? Você tem fé para comer desse pão? Jesus está dizendo: eu vou encenar, eu quero que você em seguida me acompanhe nessa encenação, acreditando e com fé, porque o pão da vida é Deus, é o Deus Filho que desceu e que subiu e está assentado à destra do Pai. Nós vimos o texto e o contexto, nós vimos o sermão e cada ponto, e como a multidão murmurava. E o ponto principal é que este pão da vida nos dá vida eterna. E nós estamos vendo o terceiro tópico: como eu recebo esse pão? Como eu como esse pão? Diga: acreditando.
e com fé. Só você que acredita e tem fé como eu. Pegue um pouquinho do pão. Aqui em cima, assim, ó. Pegue um pouquinho do pão. Agora coloque na sua boca e dê glórias a Deus. Graças a Ti, Senhor. Pegue mais um pouquinho de pão da vida. Pegue mais um pouquinho, acreditando e com fé, e coloque na boca. Coma desse pão da vida, acreditando e com fé. Diga: este pão deve ser comido todos os dias, em todos os momentos, acreditando e com fé. Pegue mais um pouquinho de pão da vida. Você pode aplaudir o Senhor? Este é o pão que desceu do céu. Ele é Espírito e é vida. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o pão da vida que desceu do céu. E quem comer e beber do seu corpo e do seu sangue nunca mais terá fome e sede. Este pão desceu e subiu aos céus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só o Senhor é Deus. Só Ele nos pode dar vida eterna. Os cristãos comem a carne e bebem o sangue do Filho do Homem em todo momento. Não apenas no ato da ceia do Senhor, mas ao crerem nele. Todo momento em que você crê e você tem fé, você está comendo do pão da vida. Eles comeram a sua carne e beberam o sangue, o seu sangue, a sua mesa, no mesmo sentido de antigamente, talvez apenas de uma maneira mais viva, com os seus corações estimulados a uma maior devoção pela lembrança de seu amor sacrificial, através da fé, diga, através da fé auxiliada pelos atos de ver, de segurar, de saborear o pão e o vinho. Única coisa que nós fazemos diferente do que aquela multidão de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas que comeram do pão, a única diferença que nós temos é que nós fazemos isso hoje de uma forma muito mais esclarecida e consciente, porque nós sabemos que Jesus partiu o pão, Ele se entregou e derramou o seu sangue por nós. Então a única diferença daquela multidão e da antiguidade para o que fazemos hoje, fazemos pela revelação e pela fé. Fazemos porque cremos e temos fé. Somos seus filhos, mas hoje, de uma forma em que auxilia, através da fé, mas auxiliada pelos símbolos, auxiliada pelo que vemos. O pão, que é um símbolo do corpo, do suco de uva, que é um símbolo do sangue. A nossa fé, ela é estimulada, ela é auxiliada pela visão, pelo tato e pelo degustar. Esta é a única diferença. Jesus deixou ela ainda visível, palpável, para auxiliar a nossa fé. Por isso é um memorial, para que cada um de nós possa lembrar do seu amor e da sua obra, que por amor se entregou, e Ele é o pão que foi partido e o sangue que foi sacrificado, foi derramado. Diga comigo o grande resultado. Agora, como nós estamos vendo, capítulo 6 de João, tudo é grande. Um grande milagre, um grande entusiasmo, uma grande tempestade, um grande sermão, uma grande murmuração. Uma grande murmuração.
Mas tudo isso aconteceu e não pegou Jesus de surpresa. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6, 60, 66. O sermão sobre o pão da vida produziu resultados decisivos. Diga, os resultados são grandes e decisivos. Jesus separa aqueles que são espirituais daqueles que são naturais. Esse resultado não surpreendeu Jesus. Ele já o esperava e, em certo sentido, até o desejava, embora isso o deixasse profundamente triste. Imagine você conhece uma pessoa, começa a caminhar com ela. Você está apaixonado por aquela pessoa. Você se entrega, aonde ela vai, você vai atrás. Você vive junto, você se casa. Mas você sabe que aquela pessoa é infiel, que aquela pessoa te trai, que você não é o número 1 na vida dela, que você não é a pessoa mais importante da vida dela, como ele é para você. E mesmo você com muita dor no coração, porque você ama aquela pessoa, você se entregou àquela pessoa, você anda com aquela pessoa, você vive com aquela pessoa, você se casou com aquela pessoa, você ama de todo o seu coração, mas aquela pessoa não. Aquela pessoa simplesmente está junto por estar junto, para não ficar sozinha. Está simplesmente junto para tirar proveito. Está por causa do seu dinheiro, por causa da sua beleza. Mas você agora sabe que aquela pessoa te trai, que aquela pessoa é infiel. E você sabe que tem que se separar. Você sabe que esta aliança tem que ser quebrada. E você sabe que Jesus, a palavra de Deus, te dá respaldo. Porque quando há infidelidade, pode haver um divórcio. Mas você, com o coração doendo, com muita dor e com muita angústia, você sabe que o seu casamento não vai dar em nada, que ele já acabou. Mas quando chega um momento decisivo, tchau, acabou. Mesmo você sabendo de toda a história, o coração dói. Por isso, Jesus sabia qual era o coração da multidão. A multidão tinha se entregado. A multidão andava junto. A multidão vivia com Jesus. A multidão não amava Jesus como ele amava a multidão. A multidão estava ali por causa do pão que perece. A multidão estava ali por causa dos milagres, por causa da prosperidade. E Jesus vai ter que se separar dos infiéis. Isso dói. Dói para um homem que é traído. Dói para uma mulher que é traída. E doeu no coração de Jesus, que foi traído. Enquanto o seu imenso e amoroso coração almejava a salvação de todos e desejava que todos se aproximassem para ganhar a vida, ele não queria que ninguém o procurasse por algum equívoco ou o seguisse apenas por interesse. Ele procurou discípulos que lhe fossem dados pelo Pai, enviados pelo Pai, ensinados pelo Pai, sabendo que somente esses permaneceriam em sua palavra. Mas já vos disse que também vós me enviaste, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
Jesus estava nervoso, estava cansado. As suas palavras eram ríspidas, eram pesadas. Mas quem teve a revelação sabia do amor. E nenhum que foi a ele dado pelo Pai, ele lançou fora. Nós podemos ter as nossas muitas dificuldades e limitações. Podemos ainda ter muitas quedas, cai e levanta. Mas você foi dado a Jesus pelo Pai. E nenhum que foi dado pelo Pai, Jesus vai lançar fora. Você pode dizer: eu não sou digno de ser um cristão. Eu não vou andar com Jesus. Eu sou uma vergonha. Eu não consigo vencer. Eu toda hora cometo o mesmo pecado. Mas Deus te deu para Jesus. E de forma nenhuma Ele vai te lançar fora. Jesus ministrou com o propósito de provocar ou irritar. Jesus ministrou não com o propósito de provocar ou irritar, mas porque considerava que seria certo dizê-lo, embora fosse criar irritação. Entendendo que os verdadeiros crentes as aceitariam de boa vontade, e que aquele que se ofendessem revelariam por meio delas o seu caráter. Nós vamos ver em seguida por que esta multidão ficou irritada. Eu estou trazendo os sentimentos de Jesus para esta mensagem, mas eu não prego aquele Jesus que é o paz e amor que o mundo prega. Jesus não julga, Jesus é amor. Não, Jesus muitas vezes trouxe palavras duras e difíceis de ouvir, palavras que eram duras para os fariseus e escribas. Ele disse: vocês se dizem filhos de Abraão? Se fossem, fariam as obras do Pai. Vocês são filhos do inferno. Certa vez Jesus disse a um grupo: vocês são filhos do inferno. Disse a eles: vocês são cegos. Se acham sábios, mas são cegos. E são cegos guiando cegos. Este mesmo Jesus, que esta mensagem dura, pesada e difícil, muitas vezes disse aos seus discípulos: até quando eu estarei com vocês, homens de pequena fé? Certa vez disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus nunca teve medo de falar sobre aquilo que estava no coração dele. Jesus nunca foi um religioso, um hipócrita, um fariseu, que pensava uma coisa, mas dizia outra. Quando ele teve que falar para um grupo de pessoas que se achavam os melhores e maiores, disse: vocês são filhos do inferno. Ao seu discípulo, um dos mais próximos, disse: para trás de mim, Satanás, porque você não busca as coisas de Deus, mas busca as coisas dos homens. Mas nesta situação, não só pelo cansaço e pelo estresse da tempestade, Jesus, ele está se excedendo, porque ele não tem a intenção de provocar, mas de revelar a sua palavra e aquilo que está no coração da multidão. A multidão apóstata, a multidão que deixa Jesus. A dureza de sua doutrina não foi a verdadeira razão que levou tantos a abandoná-lo. Não é a palavra dura, não é a forma que Jesus estava e a forma que ele ministrou esta palavra. A dureza da sua doutrina não foi a verdadeira razão que levou tantos a abandoná-lo. Ela era apenas um pretexto. Tem pessoas que falam: eu vou embora, o pastor é muito duro. Este é apenas um pretexto. O motivo mais plausível e respeitável que poderiam atribuir à sua conduta, que seria originada de outros motivos. Diga: são outros os motivos.
Não foi por causa da doutrina de Jesus e porque ele estava nervoso que a multidão o deixou. Isto foi apenas um pretexto, mas os motivos eram outros. A grande ofensa feita por Jesus era essa, preste atenção. Ele não era o homem que esperavam que fosse. Não estaria a serviço deles para alcançar os fins que tinham em mente. Ele não seria um provedor de suas necessidades físicas. Não seria um guia a uma época áurea de abundância e de ociosidade. E não seria o rei de Israel. A grande questão é que a multidão deixou Jesus, porque Jesus não era o que eles queriam que Jesus fosse. Eles queriam um Jesus milagreiro, que desse o pão de cada dia. Isso eles já tinham. Ele veio dar o pão da vida. Eles queriam alguém que levantasse um exército e vencesse o Império Romano e levasse eles a um novo nível, a um novo tempo, cheio de glória, de glamour e de ociosidade. Simplesmente reinar, sentar nos seus tronos e reinar. Queriam que ele fosse rei de Israel, mas ele é rei dos reis. Diga comigo. Diga não, só ouça. Feche os seus olhos. Queria que você ouvisse essa palavra. Vocês não vão querer ir também, não é? Este sermão está te irritando? Este sermão está te provocando? Saber quem é Jesus e o que ele vai fazer te provoca. Você fica irritado, fica irado, você murmura, você vai junto com a multidão. Jesus vira para os seus discípulos mais próximos e ele diz: vocês querem ir? Mas esta frase ela tem o sentido dizendo: vocês não vão querer ir também não, né? Abra os seus olhos. Essa pergunta pode ser entendida como uma expressão de confiança nas pessoas a quem foi dirigida e um apelo à sua solidariedade naquele momento de crise. Diga, Jesus estava em uma crise ministerial. A multidão começa a deixá-lo. Ele vira para os discípulos mais próximos e ele diz: vocês querem ir com eles? Mas esta frase eu entendo ela dizendo: vocês não vão com eles não, né? Eu quero que vocês fiquem. E os seus discípulos haviam sido colocados nessa posição, nessa ocasião, em uma posição previamente planejada para testar, com muita serenidade, a sua fé e fidelidade. Diga, Jesus estava provando o coração da multidão e dos seus discípulos. Diga, esta crise, esta tempestade na água e esta tempestade na terra é Jesus me provando. Ele quer saber sobre a sua fé e a sua fidelidade. A primeira crise na água, Jesus faz a tempestade parar e ele dá livramento aos seus discípulos. Mas tudo foi pensado e planejado para que os discípulos vencessem as tempestades e as crises, seja a tempestade no barco, seja a tempestade na terra. Diga, o Senhor está me preparando para vencer todas as tempestades. Os discípulos, eles corriam a tentação de seguir a multidão. Muitas vezes, nós nem sabemos porquê, mas nós vamos juntos, levados com o vento, com a tempestade da multidão. O apóstolo Gerson já tem um ministério muito longo, praticamente 30 anos de pastor, e ele já passou por alguns momentos como esse, de apostasia, onde um grande grupo vai embora. Na verdade, ele passou muitas vezes por uma situação dessa. Mas, passado alguns anos,
Muitas vezes aquelas pessoas que saíram da igreja encontravam um apóstolo na rua, no mercado, e aquela pessoa falava: paz, apóstolo, tudo bem? Como o senhor está? A família? Como que a igreja está? Está tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E você? Quanto tempo? Tudo bem, apóstolo. E o apóstolo às vezes perguntava para um por curiosidade, às vezes a própria pessoa falava: apóstolo, eu saí da igreja, mas eu nem sei por que eu saí. Um grupo de pessoas saiu e eu saí junto. Os discípulos corriam esse risco. Uma multidão estava saindo, uma tempestade na terra estava acontecendo, e o vento da tempestade muitas vezes arrasta a gente para fora da igreja e da casa do Pai. Mas os discípulos, eles não foram com a multidão. O próprio Moisés, nas Sagradas Escrituras, diz: não vá com a multidão. E os discípulos venceram a tentação de seguir a multidão. E nós temos que vencer. Se queremos vencer todas as tempestades, não podemos ir com a maioria, com a multidão. Como estamos tão dispostos a acompanhar a multidão, sem nos preocupar com a direção para a qual ela caminha, e quanta coragem moral é necessário para ficar sozinho. Como era difícil evitar ser levado junto com a maré da opinião popular. Como é difícil, muitas vezes, se segurar. Muitas vezes levantaram calúnias terríveis contra o apóstolo, a sua família e a comunidade Fonte de Vida. Mas passado alguns meses, não passava de boatos, mentiras e calúnias. Mas o vento da tempestade já tinha levado muitas pessoas que foram junto com a multidão. Muitas vezes o diabo usa uma pessoa para atacar um ministério, uma família ministerial, uma comunidade. E diz: esta pessoa é desse jeito, esta pessoa é muito dura, esta pessoa rouba, esta pessoa é mau caráter. Levanta um vento, muitos vão embora. Mas passado algumas semanas, alguns meses, não muito, Deus começa a mostrar quem é quem. Deus começa a mostrar quem são os mentirosos, quem são os falsos, quem são os hipócritas. E os discípulos venceram isso. A segunda coisa que os discípulos tiveram que vencer, essa tempestade na terra, logo em seguida do sermão, foi o estranho e misterioso sermão. Primeiro, Jesus estava muito estranho. Por muitas vezes, ele tinha usado palavras duras, mas este era um sermão duro. Jesus estava estranho e misterioso, um sermão misterioso. Os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam nada sobre o pão da vida, sobre o partir do pão e a vida eterna. Eles venceram a força da maré, da opinião popular. Eles venceram aquilo que acharam estranho e misterioso. Embora grandemente tentados a abandonar o seu mestre, os discípulos permaneceram fielmente ao seu lado. Eles haviam atravessado com segurança esta tempestade. Com certeza você que está aqui já deve ter passado por uma tempestade pessoal em um barco. Já deve ter passado por uma tempestade depois de uma mensagem ministrada pelo pastor. Pode ser que você que está aqui há muito tempo atrás foi levado com o vento da multidão. Quem nunca foi tentado, quem nunca foi provado na sua fé e na sua fidelidade? Quem nunca foi tentado, provado na sua fé e na sua fidelidade em relação ao seu pastor, à sua comunidade, em relação a Jesus? Quem nunca teve o desejo de deixar o cristianismo? Agora, para nós encerrarmos, eu quero falar por que os discípulos venceram. Pergunta para mim: pastor, quais foram as âncoras que fizeram com que o barco
não fosse levado pelos ventos e nem tragado pelas águas. É isso que nós temos que saber. Porque quando bater o vento da sua vida, quando bater o vento no ministério, quando bater um vento entre você e o nosso Deus, o que importa é se você tem âncoras que te fazem ficar firmes. E nós vamos ver estas âncoras que fizeram os discípulos vencerem a tempestade na terra. A primeira âncora, diga comigo, determinação ou sinceridade religiosa. Os discípulos, eles deixaram tudo para trás para seguir Jesus. A multidão veio por causa dos milagres e por causa de interesse, mas os discípulos estavam porque acreditavam. Tinham um coração sincero. Diga, é um coração sincero que vai me fazer ficar firme. A segunda âncora. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Quando falamos de determinação e de sinceridade, os discípulos eram determinados e sinceros, como falamos. Mas nenhuma tempestade vai fazer com que Judas saia da equipe. Nós vamos falar de Judas só no final. Mas Judas é aquele que está no meio da equipe. E quando a multidão vai embora, ele fica feliz. Pedro ficou triste, Judas ficou feliz. Pedro fala: para onde nós iremos? O Senhor é quem tem a palavra da vida. Judas era amigo dos fariseus e dos escribas, ao ponto de ser tão amigo que abriu seu coração e negociou o seu mestre e o vendeu por algumas moedas. Pedro, que dá a palavra final dizendo: eu não vou com a multidão, eu vou ficar com o Senhor. Porque para quem nós iremos se só o Senhor tem a palavra da vida? Pedro sabe quem tem a palavra da vida. Pedro não vai com a multidão. Pedro não está feliz com o que está acontecendo. Judas não sabe quem é o seu pastor. Judas fica feliz quando vem uma tempestade e vê os irmãos passando maus bocados. E Judas é amigo daqueles escribas e fariseus que foram embora, ao ponto de ser tão íntimo e abrir o seu coração e vender o seu mestre. Mas nós estamos falando sobre as âncoras. A primeira âncora que eu tenho que ter para ficar firme em Deus é ser determinado e sincero. A segunda âncora, uma clara percepção das alternativas à sua frente. O que os discípulos podiam fazer? Pedro, que deu a resposta, provavelmente ele pensou antes de dar esta resposta. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida? Provavelmente ele pensou: nós podemos voltar e sermos discípulos de João Batista. Mas João Batista já tinha sido morto. E provavelmente se eles voltassem lá e dissessem: nós voltamos, João Batista ia dizer para eles: podem voltar de novo, podem ir junto com Jesus. Esta é a palavra. Por isso Pedro e os discípulos, a âncora era uma visão real do que estava acontecendo. Eles não podiam voltar para João Batista. João Batista já tinha sido morto. E se estivesse vivo, João Batista ia dizer: eu falei para vocês irem com ele, que ele cresça e eu diminua. Eles tinham uma clara percepção. Para onde eles poderiam ir? Junto com os escribas e fariseus, que neste 1 ano e meio, quase 2 anos andando com Jesus, eles viram a falsidade, a hipocrisia dos religiosos da época. Eu não posso voltar a ser discípulo de João Batista, da igreja antiga, tradicional.
Eu não quero fazer parte dos escribas e religiosos falsos, hipócritas, avarentos. Provavelmente ele também pensou: eu não quero acompanhar a multidão, que não sabe nem para onde vai. Ou será que devemos acompanhar a inconstante multidão e recair na indiferença e na estupidez? E em seguida eles devem ter pensado: eu vou para onde? Voltar para a minha vidinha? Voltar para esta vida medíocre? Para a idolatria do dinheiro, do eu e do agora? Os discípulos ficaram, e a primeira âncora era a determinação e a sinceridade do seu coração. A segunda âncora é que eles tinham uma percepção e uma inteligência bem clara do que estava acontecendo ao seu redor. E a terceira âncora, para encerrarmos, diga amém. Esse amém foi forte, hein? A terceira âncora é uma confiança implícita no caráter de seu mestre e na afeição que dedicavam a ele. A terceira âncora que os discípulos não deixaram o seu mestre é porque eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles viam o sacrifício que Jesus fazia, ele via o tempo que o seu mestre orava, intercedia, o tempo que o seu mestre fazia jejum, o tempo que o seu mestre se doava a eles, o tempo que o seu mestre se doava à multidão, a ponto de não ter tempo nem para comer pão. A terceira âncora é porque os discípulos conheciam Jesus e por isso não foram levados. O seu barco não foi levado com o vento e com a tempestade. São três âncoras, e esta terceira âncora, ela requer tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não quero saber quanto tempo você é cristão ou frequenta uma igreja. Eu não quero saber os seus títulos. Eu não quero saber o que você já fez. Eu quero saber se você realmente conhece Jesus. Eu quero realmente saber se você tem dado tempo para ler na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, e saber quem é Jesus, como ele veio, o que ele fez, como ele viveu. Para conhecer Jesus leva um certo tempo, mas com certeza não acontece com uma leitura rápida dos 4 evangelhos. Para conhecer Jesus, com certeza leva tempo e leva dedicação, a leitura, a oração e a intercessão. Por isso, se você não tiver esta âncora, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, quando vier uma tempestade que você não estiver preparado ou não tiver experiência, essa tempestade, seja na água ou seja na terra, essa tempestade vai fazer a sua vida afundar. Esta âncora é fundamental. Eu gosto muito de igreja Aue. Eu gosto muito de festa. Eu gosto muito de celebração, de canto, de dança. Algumas pessoas perceberam que de 2 meses para cá, as reuniões deram uma reviravolta. Mas é porque Deus mandou, Deus ordenou, Deus tem instruído. Porque Ele não quer mais ver o seu povo levado de um lugar para o outro por falsas doutrinas, levada de um lugar para o outro por ventos estranhos. Deus está querendo fazer com que a sua âncora funcione, com que você seja ancorado no cristianismo e na presença de Deus. Você não pode mais ser levado de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, de uma doutrina para outra, de um pastor para outra, estar sempre recomeçando e nunca concluindo. Por isso, se você quer estar sempre na presença de Deus, você precisa ter essa âncora.
seja sincero, seja determinado e sincero. Tenha uma visão espiritual da religião e das igrejas, mas principalmente conheça Jesus, o seu caráter. Toda essa abençoada comunhão havia feito nascer confiança e respeito pelo seu amado mestre, demasiadamente forte para serem estremecidas por um simples discurso que continha algumas declarações de caráter incompreensível, expressas através de uma linguagem questionadora e até ofensiva. Se coloque de pé. Você não pode mais ficar saindo por causa de uma palavra dura. Você não pode mais ficar saindo por causa de moveres, de eventos. Você não pode mais sair da presença de Deus e da casa do Pai por qualquer motivo. Eles criam porque conhecia. Diga, eu creio no pão da vida, porque eu o conheço. Amém. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 6:69. Todos os que desejam alcançar o benefício dessa confiança, devem estar dispostos a gastar tempo, diga, gastar tempo, e ter o trabalho de penetrar na história do Evangelho e de seu grande tema, a salvação de Jesus Cristo. Amém. Não se alcança ancoragem segura com a leitura desatenta de narrativas evangélicas ao acaso, e sim através de um estudo cuidadoso, conciso e piedoso em oração, embora isso possa levar anos para ser conseguido. Posso fazer uma pergunta chata? Não que eu esteja sentindo a sua falta, mas por que você não vem de terça-feira? Por que você vem de vez em quando aos domingos? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto você não se firmar, enquanto você não buscar, enquanto você não somente ouvir e ver, mas praticar. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Este é um momento pessoal. Depois de uma palavra dura como esta, nós tomamos algumas decisões, ficamos irritados, amargurados, ficamos com raiva do pastor, da sua família, falamos mal, levantamos mentiras e calúnias, deixamos a igreja e falamos de um monte de coisa. Deus mandou, meu tempo já deu, eu vou voltar atrás. Um monte de desculpa, justificativas e argumentos falsos, simplesmente porque Jesus e a igreja de Cristo não é aquilo que nós esperamos. Não é um parque de diversão, não é um show, não é nenhum show. A igreja não é um parque de diversão, a igreja não é um show, a igreja não é aquilo que você espera. A doutrina de Cristo não é o que desejamos, não é o pão que perece, mas a doutrina de Cristo tem o pão de cada dia e o pão da vida. A doutrina de Jesus não é a doutrina da prosperidade, mas o Senhor pega aquele que está por cauda e o coloca por cabeça. A multidão, a cada dia, deixa a Cristo. A multidão não sabe para onde vai, querem voltar para a tradição, buscar novos eventos e moveres, caem em falsas religiões, filosofias, por causa que não possuem a determinação e a sinceridade no seu coração, porque não conseguem enxergar e ter uma visão, um discernimento do que é religião, do que é igreja e do que está acontecendo na igreja do Brasil. Mas principalmente
porque não tem a palavra, não estuda o Evangelho, não conhece Jesus em intimidade, não conhece o amor daquele que se entregou, o amor daquele que desceu, o amor daquele que foi partido. Mas quando tirarmos a motivação, quando tiramos a fraqueza e as motivações erradas do nosso coração, quando abrimos os nossos olhos para ver o que é ovelha e o que é lobo, e o que é profeta e o que é falso profeta, mas principalmente quando conhecemos a Cristo de verdade, nenhuma tempestade vai prevalecer contra você. Seja na sua vida pessoal, familiar, seja na sua vida financeira, seja na sua vida ministerial, o Senhor está te preparando, o Senhor está te fortalecendo, ainda que você não entenda, ainda que você ache que esta palavra é dura, não vá com a multidão, porque o Senhor fará de você um grande homem, uma grande mulher, uma família sacerdotal, que fará crescer e prosperar, sem limites, sem restrições. O que você vai fazer? Aonde você vai amanhã? Você estará novamente aqui na terça? Você vai continuar caminhando e sendo discipulado e recebendo o pão da vida? É uma decisão pessoal. A multidão se foi, mas os discípulos ficaram.